O Corinthians jogará em casa a primeira partida da final da Copa do Brasil. E quem pensa que o Vitor Pereira vai armar o Alvinegro apenas para chegar no Maracanã com vida, está um pouco enganado. O Vitor Pereira e o Corinthians têm instrumentos para tentar atacar o Flamengo, para tentar vencer o primeiro jogo e levar até uma eventual vantagem ao Maracanã. Você quer entender o que o Corinthians deve preparar para tentar vencer o jogo do Flamengo? Então vem comigo aqui, se inscreve no canal, deixa o teu like enquanto eu rodo a vinheta. Vamos seguir, eu não vou nem ficar pedindo like de novo, porque os educados eu sei que já deram. Bom, o Corinthians vai atacar o Flamengo, mas como que ele vai fazer isso? Bom, o primeiro ataque vai ser a defesa, né? O Corinthians, diferente de como era no início, quando jogou contra o Flamengo pela Copa Libertadores, o Corinthians evoluiu bastante na sua marcação mais alta. Ele sobe os 4 homens, especialmente quando o time adversário faz a saída sustentada com os 4 homens, e ele sobe o Renato Augusto, né, para ajudar, deixando esse volante um pouco livre, com o Yuri Alberto fechando a linha de passe, seja de um lado, seja do outro lado. E aí, o Corinthians descompacta a linha de trás para tentar exigir uma bola longa. Aí você vai pensar, o Corinthians vai reagir à bola longa de uma forma ruim, porque o Pedro ganhava todas as bolas longas. Pois é, gente. Eu imagino que o Gil será titular e o Gil vai fazer uma espécie de marcação individual ao Pedro quando o Flamengo partir para transições longas. Então, o Corinthians que deixa 3 homens, né, nesse cinturão de contragolpe, geralmente deixa o Fagner, lateral direito, junto com os 2 zagueiros. Na partida diante do Flamengo, eu imagino que os 2 laterais, nesse tipo de transição, a bola aqui com o Santos, com o Léo Pereira, com o Davi Luiz, com o Felipe Luiz, com os bons lançadores do Flamengo, quando o Corinthians estiver marcando alto, eu imagino que o Gil fará essa perseguição por dentro ao Pedro, porque é um jogador de 1,91, melhor jogador de bola aérea do Corinthians, e aí o Fagner e o Fábio Santos vão fazer esse cinturão contra golpes do Corinthians, assim mantendo uma pressão alta no Flamengo, como aconteceu por 10, 15 minutos no jogo de ida pela Copa Libertadores, mas com a bola longa ao Pedro, o Flamengo quebrou isso, como o próprio Vitor Pereira falou na entrevista. Então, primeiro ataque será a defesa alta, que deve estar melhor encaixada e o Corinthians deve responder melhor a essa bola longa ao Pedro. Depois, o Corinthians propõe jogo nessa saída sustentada com os 2 zagueiros e os 2 laterais. E essa é a melhor forma de atacar o Flamengo, porque o Flamengo tem o seu losango de meio de campo e tem dificuldade ali de fechar determinados espaços. Tendo um homem a menos aqui, o Flamengo conseguiria marcar só com Pedro e Gabriel, a Arrascaeta recuaria um pouquinho. Tendo os 4, pode acontecer bastante do Cássio utilizar o acionamento direto ao Fagner e ao Fábio Santos, acionando aqui os 2 pontos de principal fragilidade do rubro-negro, que são as laterais do campo, que exigem o deslocamento de Everton Ribeiro e João Gomes para proteger e, eventualmente, vão exigir deslocamento de Felipe Luiz e Rodinei, em especial o Rodinei, que deve ter que marcar o Roger Guedes. Isso é uma grande preocupação para o Flamengo, como eu já adiantei no vídeo que está aí no banner, subindo aí no banner agora, sobre o grande duelo, né, da parte do que o Vitor Pereira imagina para essa final, que vai ser Roger Guedes e Rodinei, e o rubro-negro ele precisa ficar preocupado com esse duelo. Um outro ponto é que quando o time está em progressão, quando o time já avança essa primeira linha, já quebra essa primeira linha, o Renato Augusto rompe como um segundo atacante. Então, o Roger Guedes, na maioria das vezes, continua em amplitude e quem ataca esse corredor central junto do Yuri Alberto é
o Renato Augusto, que tem muita liberdade para trabalhar, especialmente entre as duas linhas do adversário, com os dois volantes ficando alinhados. Eles que no início, o Fausto Vera é quem baixa, o Duqueiroz vai ficar alinhado ao Fausto Vera. Tá? Então, o Corinthians propondo aqui com a bola aqui no Fábio Santos, vai manter o Fagner, o Gil e o Balbuena preparados, né, para o contragolpe, e aí o Fábio Santos partindo pela esquerda, o Renato Augusto se lança à esquerda e continua com os 4 homens aqui, tentando aumentar a última linha do Flamengo, exigindo movimentos do Thiago Maia e gerando ali associações, especialmente entre esses 3 jogadores de bastante qualidade. O Corinthians tem bastante material humano, pessoal. O lado direito do ataque do Corinthians é a única dúvida, talvez, do time. Né? Ele vai com Gustavo Silva, Mosquito, ou ele vai com Adson? Eu penso que o Vitor Pereira dificilmente vai com o Gustavo Silva se ele estiver pensando em atacar o Flamengo. Por quê? Porque o Gustavo Silva e o Fagner, eles ocupam a mesma faixa do campo. O Gustavo Silva é um destro jogando pelo lado direito. Ele não vai ter um arraste para bagunçar a última linha do Flamengo, não vai puxar para dentro. Já o Adson, quando joga, ele faz exatamente isso, abrindo espaço aqui no corredor atrás dele. O Flamengo é um time que não gosta de ser atacado pelo corredor lateral, tendo um jogador para abrir mais espaço ainda no corredor lateral, isso pode dificultar a vida do rubro-negro. Então, eu acredito que o Vitor Pereira vai de Adson. E aí o Adson vai tentar gerar o arraste, o Fagner vai atacar o espaço para dividir a referência aqui do Felipe Luiz, exigir o João Gomes ou o Thiago Maia, ou ambos, de baixar, e o Yuri Alberto vai tentar atacar as costas da defesa, que também pode estar tendo que dividir essa referência. Enquanto isso, Roger Guedes segue em amplitude com o Rodinei. Eu acho muito, muito provável que o Roger Guedes trabalhe muito mais como extremo do que como um atacante. Ele que tem variado tanto, alternado tanto entre as partidas, eu acho que ele vai ficar quase que preso ali como um extremo. Aqui um exemplo, né? O Corinthians atacando, a organização ofensiva, Fábio Santos, Renato Augusto e Roger Guedes como extremo, batendo com o Samuel Xavier aqui do Fluminense. Isso vai ser bastante comum, só que com o Rodinei. Tá? Então, aqui, o Fábio Santos subindo, né? O Renato Augusto ataca o espaço na frente do Davi Luiz até para reter a atenção do Davi Luiz e eliminar a possibilidade dele fazer uma cobertura sobre o Rodinei. E o Duqueiroz se desloca, ou o próprio Fausto Vera, para fazer a mesma coisa com o Thiago Maia. Então bloqueia um jogador, bloqueia o outro que poderia fazer cobertura e bloqueia também o Everton Ribeiro, que poderia baixar até embaixo, e mantém uma situação de 1 contra 1 de Roger Guedes e Rodinei. O Vitor Pereira deve ter criado vários instrumentos para manter essa situação de 1 contra 1 no Roger Guedes e Rodinei. Isso não é uma dinâmica lá muito complicada, é bastante possível de acontecer. Lógico, gera exposição defensiva, você tem que subir bastante gente, você vai deixar as costas, mas você vai estar com a bola, e a bola no pé do Roger Guedes, ele no 1 contra 1 com o Rodinei, é muito mais provável, até pelo fato do Rodinei muitas vezes nem combater, ele é muito mais provável de levar vantagem. Então o Corinthians deve fazer bastante, explorar muito essa situação. Em contra-ataques, isso acontece, o Flamengo defende exatamente dessa forma. Caso o Felipe Luiz suba, o que eu acho que vai subir muito pouco nessa partida, por causa dessa situação, quem vai ficar pelo setor direito na defesa nesse cinturão de contragolpes é o Rodinei, e aí novamente a gente vai ver o Roger Guedes caindo atrás das costas do lateral do lado direito, né? Então, no contragolpe, o Corinthians costuma espalhar os 2 atacantes, Roger Guedes de um lado e Yuri Alberto do outro, e projetar um dos volantes, seja Duqueiroz, seja Renato Augusto, né, que faz essa transição. Como em contragolpes o Renato Augusto não tem essa velocidade, muito mais vezes a gente vai ver o Duqueiroz atacando esse espaço. Tá bom, pessoal? Então, o Corinthians vai tentar marcar o Flamengo alto,
desde o início da partida. A marcação alta do Corinthians evoluiu desde a Libertadores. Ele vai tentar, de alguma maneira, não deixar o Pedro reinar absoluto, né, como aconteceu no jogo contra o Flamengo nas oitavas de final de Libertadores. Ele vai tentar gerar situações de arraste pelos lados do campo, e especialmente focando no Roger Guedes, tentar criar dinâmicas com os colegas do Roger Guedes ali de lado esquerdo, para deixar esse 1 contra 1 cada vez mais explícito. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que tenham curtido o vídeo. Deixa teu like, que esse é o 4º vídeo da série da Copa do Brasil. Então, acompanhe a playlist aí, que eu vou deixar no final. Assiste todos os vídeos que você vai saber absolutamente tudo o que vai acontecer ou que pode acontecer nessa grande, grande final, a final que mais movimenta a torcida da história desse campeonato, tá bom? Muito obrigado, deixa o teu like, se inscreve no canal e eu tô indo nessa.